Senado transferiu para a semana que vem a votação do requerimento de urgência que quer rever a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o afastamento do senador Aécio Neves do PSDB de Minas. Ao vivo de Brasília, o repórter Vladimir Neto tem mais informações e fala com a gente. Oi, Vladimir, boa tarde para você. Boa tarde, Doni. Boa tarde a todos. Pois é, o Senado decidiu, em sessão agora há pouco, trazer para a análise do plenário a decisão do Supremo Tribunal Federal de afastar o senador Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, do exercício de seu mandato e, entre outras medidas, determinar o seu recolhimento noturno, ou seja, que ele permaneça em casa durante a noite. O Senado foi notificado oficialmente dessa decisão do Supremo ontem à noite e o presidente da casa, senador Eunício Oliveira, convocou os líderes para uma reunião ontem à noite mesmo sobre esse assunto. E assim, de manhã, assim que a sessão foi aberta, o líder do PSDB aqui no Senado, o senador Paulo Bauer, apresentou um requerimento de urgência para que esse assunto seja analisado aqui no plenário. E esse requerimento foi aprovado por 43 votos a 8. E só que, como o quórum estava baixo na casa, muitos senadores já tinham viajado, o próprio líder tucano pediu que a votação desse assunto ficasse para a semana que vem. Todos concordaram, a maioria dos senadores concordou, então a votação sobre esse caso do senador Aécio Neves ficou para a próxima terça-feira. Doni. Tá certo, obrigado, Vladimir. E o Vladimir Neto e a nossa equipe de Brasília continuam acompanhando toda essa movimentação política. Daqui a pouco a gente volta com mais informações sobre essa decisão do Senado a respeito da situação de Aécio Neves. E a gente vai voltar ao vivo com o repórter Vladimir Neto para falar sobre a decisão tomada pelo Senado hoje de manhã sobre o senador Aécio Neves do PSDB de Minas. Oi, Vladimir. Bom, Doni, como informamos no começo da edição, o plenário do Senado decidiu trazer para a análise dos senadores a decisão do Supremo Tribunal Federal de afastar o senador Aécio Neves de seu mandato e determinar o seu recolhimento noturno, né? Ou seja, que ele passe as noites em casa. Mas essa votação de hoje foi precedida de uma longa negociação que começou ainda na noite de ontem, quando o Senado foi notificado, e só terminou pouco antes do começo da sessão. Vamos ver como foi a sessão de hoje na reportagem de Flávio Alvarenga. Logo no início da sessão, o líder do PSDB, senador Paulo Bauer, pediu para adiar a votação para terça-feira da semana que vem. Ele temia o baixo quórum. Eu tenho a convicção, senhor presidente, que todos os 80 senadores desta casa têm o desejo de se manifestar a respeito desta matéria no voto. Por quê? Porque o voto de cada um efetivamente vai demonstrar e vai esclarecer não somente a opinião pública, para a opinião pública, mas também para as instituições. O senador Cristóvão Buarque, do PPS, disse que o adiamento dá ao presidente do Senado a chance de conversar com o Judiciário. Pode trazer a possibilidade do senhor, como presidente do Congresso, não só do Senado, conversar com o Poder Judiciário e nós chegarmos a uma fórmula harmônica. Inclusive reconhecendo os nossos erros de não termos enfrentado esse problema do nosso colega senador Aécio no momento que tivemos oportunidade na Comissão de Ética. O senador Randolfo Rodrigues, da Rede, disse que cabe ao Senado elaborar as leis e não julgá-las e que a decisão do Supremo não deve ser revista pelo Senado. Nós estamos em um momento em que a estabilidade institucional está sob ameaça. A minha convicção é que tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal, uma decisão pautada não no que tange a Constituição, no artigo 53, parágrafo 2º, mas pautada no Código de Processo Penal que esta Casa aprovou. Cabe a esta Casa, senhor presidente, elaborar as leis. Não cabe a esta Casa julgar as leis. Essa matéria não carece de deliberação por parte do plenário do Senado Federal. É uma decisão judicial e, na ordem jurídica constitucional, decisão judicial se cumpre. O requerimento de urgência apresentado pelos líderes é para rever a decisão da primeira turma do STF, que determinou o afastamento de Aécio Neves das funções parlamentares e também determinou o recolhimento noturno. Alguns senadores alegam que, na prática, isso é uma prisão e, por isso, segundo a Constituição, tem que ser aprovado pelo Senado.
Depois da decisão do Supremo, o senador Aécio Neves não compareceu ao Congresso. Hoje de manhã não teve nenhuma movimentação na casa dele. Em nota, Aécio disse que entende a decisão da primeira turma do STF como uma condenação, sem que o processo judicial tenha sido aberto, sem que sequer ele tenha sido declarado réu. E o mais grave, segundo Aécio, sem que tenha tido acesso ao direito elementar de fazer a sua defesa. O senador afirmou que as gravações, consideradas como prova pelos 3 ministros, foram feitas de forma planejada a forjar uma situação criminosa. Que os novos fatos vindos à tona comprovam a manipulação feita pelos delatores e confirmam que um apartamento da família colocado à venda foi oferecido a Joesley Batista para que o senador custeasse gastos de defesa. Segundo Aécio, usando dessa oportunidade, o delator ofereceu um empréstimo privado a ele, sem envolver dinheiro público ou qualquer contrapartida, não incorrendo assim em propina ou outra ilicitude. Delatores da JF apresentaram vídeos que mostram o executivo do grupo, Ricardo Saldi, entregando dinheiro a Frederico Pacheco, que é primo de Aécio Neves. Era uma ação monitorada pela Polícia Federal para acompanhar a entrega de parte dos R$2 milhões que o senador Aécio Neves pediu ao empresário Joesley Batista. Deixa eu falar 2 assuntos aqui rapidinho. A pessoa teve lá. Obrigado por ter recebido ela. Tá. Ela me falou de fazer 2 meses. Só que ela pega de uma mulher. Não dá pra ser isso mais. Tem que ser. Como é que a gente combina? Tem que ver. Você vai lá em casa, o Fred. Se for o Fred, eu ponho um menino meu pra ele. Se for você, sou eu. Só pode ser desse jeito. Entendeu? Tem que ser entre 2, não dá pra ser. Tem que ser um que te mata ele antes de O ministro Gilmar Mendes, que não votou no caso de Aécio, porque faz parte de outra turma do STF, defende que a decisão seja revista. A primeira turma, notoriamente, decidiu pela prisão do senador, né, o que não tem respaldo na Constituição. E o que o Senado tem que deliberar sobre isso? Hoje, em entrevista à rádio CBN, o ministro do Supremo, Luiz Fux, esclareceu que a decisão da primeira turma foi baseada no Código de Processo Penal. No artigo 319, que diz expressamente que são medidas cautelares diversas da prisão o recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos. Ou seja, como a decisão da turma não foi pela prisão e sim pelo recolhimento, não caberia ao Senado revisar a deliberação do Supremo. Fux afirmou que as provas contra o senador são contundentes e criticou ao que ele chamou de clima artificial de solidariedade. Esse clima artificial de solidariedade e comiseração. Uma voz ou outra se levanta como se fosse assim um apoio ao amigo que cometeu, em princípio, uma infração através da visualização de fatos, através do áudio que foi exposto publicamente. E nesse momento embrionário, a dúvida é em prol da sociedade. Quer dizer, e aqui não há uma dúvida razoável. Foi identificada a voz do senador, foi filmado o intermediário que foi indicado para receber o dinheiro e, na verdade, é uma conduta, digamos assim, que se revelou a todos nós incompatível, mas evidentemente que o senador terá o seu direito ao devido processo legal, poderá comprovar, segundo ele alega, que foi um empréstimo de um amigo, mas a verdade é que esse amigo hoje já se verifica que era um homem que tinha trânsito na área política e fazia favores políticos com o dinheiro da sociedade. Ontem, o ministro Luiz Roberto Barroso, um dos 3 que votou pelo afastamento, disse que o Código de Processo Penal deixa claro que o recolhimento noturno não é prisão e não precisa ser aprovado pelo Senado. É uma medida prevista expressamente no Código de Processo Penal, no artigo 319, que diz com todas as letras: são medidas cautelares diversas da prisão, e aí prevê o recolhimento domiciliar noturno. Esse dispositivo foi acrescentado ao Código de Processo Penal pelo Congresso Nacional, em 2011.
Portanto, é o Congresso Nacional que definiu que esta não é uma hipótese de prisão. Portanto, com todo respeito a todas as opiniões, não há uma dúvida jurídica aqui. O direito é claríssimo.